bem tranquila. Uhum. Começou. Bom, gente, boa noite, né? Para vocês que estão aí, boa noite, boa tarde para a gente que está aqui gravando. Eu estou aqui hoje para a gente fazer nossa segunda roda de conversa, né? Trazendo alguns exemplos de uma galera que trabalhou com ecologia ou trabalha, né? E para vocês poderem sentir um pouco como é esse trabalho do dia a dia, como é a história dessas pessoas que hoje desenvolvem ou desenvolveram algum trabalho voltado para pesquisa ecológica, né? Na roda passada, a gente teve a participação do José Guedes, né? Ele contou um pouquinho das experiências dele lá por Manaus, foi bem massa. E aí, hoje a gente vai ter o professor Sérgio Filho, mais conhecido na UEAP como Serginho Querido, Então. que é o professor da UEAP, do curso de Ciência de Engenharia Ambiental, mas de certa forma transita, né? Não tem, a gente tem um colegiado que a gente tem é mais próximo por conta das questões burocráticas, mas somos professores da universidade de uma maneira geral, né? E aí, o Serginho, ele é biólogo, mas, Serginho, assim, é praxe, eu não gosto de contar a história do povo, porque eu sempre acho que eu pegar seu currículo e ler o resumo do Lattes, eu vou ter uma informação muito parcelada do que é realmente o seu percurso acadêmico. Daí, eu queria, antes da gente começar mesmo nossa conversa, que você, de repente, contasse um pouquinho a sua história, assim, quem você é assim, de formação acadêmica, e aí depois a gente vai para a parte mais de trabalho mesmo, e de tentar entender aí como foi sua vida. Ou se você tiver preparado outra coisa, a tua história, fica à vontade, fica sossegado para Eu preparei os slides, eu não sabia nem se eu ia usar até o momento, porque ir seguindo. para falar sobre história, para falar sobre o trabalho, não é necessário slide, né? Mas como eu trouxe alguns spoilers, né, do que seria o resultado da minha tese, Ou, aí, assim, 2 slides só já, né? Eu recebi não, eu mas anotei só não, os resultados. não se preocupa, não Mas, é. A ideia é a conversa mesmo. Eu digo mais da dinâmica, sabe? Para você ficar bem ah, confortável, que é um bate-papo mesmo, para a sim, galera entender o que tá, como é esse percurso, assim, como é essa trajetória, e de repente sim, se sim. inspirar para seguir algo parecido. Ok, eu coloquei os resultados do mestrado também, uma foto vergonhosa da época da graduação, mas tá ó. Mas é bem básico, acho que são 16 slides, se não me engano, e vai ser bem rápido também, assim. Aí, no final, você pode compartilhar o meu contato com os alunos e eles podem tirar qualquer dúvida, né? Sem problemas. Enfim, Perfeito. eu posso compartilhar agora, não? Pode. Ok. Só não esquece de contar a sua vida. A gente quer saber da sua vida. Ah, ok. Contarei, diga, contarei. Ok, ok, ok. Deixa eu ver que eu não sei lidar com esse programa. Diga comigo tudo. Aqui embaixo tem um Aqui. quadradinho com a setinha para cima. Ok, estão vendo a minha tela aí? Tá carregando. A gente tá vendo sua tela inteira. De acordo. Pronto, agora tá Tá, bom? tá. Então, bom, eu vou falando Perfeito. aí, qualquer coisa vocês podem me parar pra... Mas falem, senão eu tô aqui na apresentação, é só falar e Pode eu deixar. Pode deixar que eu te posso chamo. responder a pergunta na hora. Então, como a Janaína falou, né, eu sou o professor Serginho, eu sou lá do Colegiado de Engenharia Ambiental, sou biólogo de formação, né, professor aí desde 2012, 2013, por aí nesse período. Tenho mestrado em biodiversidade tropical, lá pela Unifap, né, com ênfase em caracterização da biodiversidade, ecologia, né, e agora estou fazendo doutoramento em biologia e ecologia das alterações globais pela Universidade de Lisboa, né, em um centro de pesquisa que é integrado entre a Universidade de Aveiro, né, que é uma outra cidade aqui de Portugal, e a Universidade de Lisboa, que é onde eu sou sediado, né. Pertenço ao departamento de biologia animal aqui da faculdade. Então, eu fiz uma breve apresentação, né, sobre o que eu acho que é ser um cientista, né, como eu me encaixo nesse contexto e alguns resultados de trabalhos passados e do trabalho atual, né. Então, vejam bem, em 2018, eu
Deixa eu só ver um negocinho aqui. Acionar a canetinha. Pronto. Em 2018, eu escrevi um texto, né, para um blog de um amigo meu falando sobre características que eu acho que são importantes, né, para um cientista. Nessa época eu elenquei essas características, né, conforme um autor famoso aí da metodologia científica do Brasil, que é o Volpato, Gilson Volpato, porque eu estava comentando sobre a indicação do ministro de Ciência e Tecnologia que foi indicado pelo governo atual, né? Como eu achava que por que eu achava que um cientista deve ter essas características e com o perfil do ministro, que é o atual ainda, inclusive, né, que é o Marcos Pontes, como ele se encaixava dentro desse perfil. Então, conforme essas características que eu elenco, na verdade, eu ainda sou um aspirante a cientista, né? Porque quais seriam essas características, né? Curiosidade, independência intelectual, dedicação, ambição e formação acadêmica. Então, para a formação acadêmica atual de uma pessoa, você demora aí cerca de 6 anos e meio a 10 anos, né? Estudando para se formar um doutor, e então começar a se tornar um pouco mais independente no que se refere à pesquisa. Enquanto a gente ainda é mestre e graduado, a gente ainda tem um pouco de dependência em relação a assinar projetos e outras coisas. Então, ciência, apesar de ser uma coisa legal de se fazer, ela depende muito de dinheiro, né? Depende muito de política também. Então, é necessário que a gente se forme doutor para a gente conseguir adquirir um pouco mais de independência para trabalhar nas coisas. E na época eu não escrevi, mas depois de ter assistido uma palestra do Clóvis de Barros Filho, outra coisa que eu acho necessária para um cientista, né, na formação de cientista, é que ele tenha brio, que é aquele sentimento de ele cumprir um dever com perfeição, com responsabilidade, né? Então, para você ser um cientista, você precisa não somente dessas características, mas de sentar, desculpa as palavras, sentar a bunda na cadeira mesmo e estudar, né? Porque você precisa de uma grande bagagem para construir, né, todas essas suas características ao longo da vida. Então, a minha história com ciência é engraçada, porque ela começou um pouco antes da faculdade, né? Eu tinha um avô que gostava muito de ler sobre divulgação científica e tudo mais. Então, a gente passava, às vezes, horas dele falando para mim, como eram as leituras dele sobre cosmologia, sobre a origem das espécies. Então, era um cara que lia muito, né? O meu avô já é falecido faz alguns anos. Foi uma perda muito grande, mas ele sempre deixou no meu âmago essa curiosidade, essa diversão ao escutar sobre ciências. Então foi um caminho que eu escolhi para minha vida, em grande parte por influência dele. E ele Essa tinha alguma formação acadêmica assim, Serginho? nenhuma. Ele tinha um curso técnico de desenho industrial, mas adorava os livros do Carl Sagan, do Stephen Hawking. Uhum. Ele falava muito, basicamente a formação dele era com esses livros, e ele falava muito para mim sobre isso. Que doido. Outra coisa que ele falava muito era sobre espiritismo, né? Sobre religião, para mim. Uhum. Eu tive uma formação espírita quando criança, mas agora eu já não tenho mais nenhuma formação religiosa. Mas ele falava muito sobre esses dois assuntos para mim. Complexos, dois assuntos complexos para a cabeça do adolescente ali, que é muito bom. Eu falava isso ontem, na verdade, com o Theo, porque a gente costuma cortar a maçã na transversal, né? Você costuma botar a maçã em pezinho e você corta no meio na transversal. Aí ele pegou e falou, mamãe, corta assim, ao contrário, na horizontal, sabe? Sim. Aí eu fiquei olhando assim, cortei, fiz o buraquinho, ficou 2 pedaços de maçã com os buraquinhos em cima e embaixo. Aí eu falei, cara, Theo, que legal, cara, você pensar fora da caixinha um jeito de cortar a maçã. Aí, em seguida, ele fatiou a maçã inteira e ficou um monte de cubinho que não fazia mais diferença a forma, né? Eu achando o máximo. Mas, às Ajuda a digerir, vezes, né? mas, às vezes é um olhar tão fácil, assim, que eu acho que quando a gente tem essa influência novo, sabe, de olhar uma coisa diferente, de olhar com outros olhos problemas complexos que, por vezes, os adultos evitam, porque é difícil explicar para uma criança, sabe? É difícil discutir assuntos complexos com criança. E quando você, talvez, tenha uma abertura, eu acho que tem muito cientista por aí que tem isso em comum, sabe?
de ter alguém que fez em algum momento ele pensar fora da caixinha, assim, sabe? Pensar um pouco além do que a gente estava vendo. Isso é muito legal, muito, muito legal mesmo. Sim, sim. A minha história com meu avô é um reconhecimento, né, dessas horas de conversa, assim. Eu gostava muito de ouvi-lo falando sobre ciência. Na sexta série eu respondi para uma professora de história que eu queria ser antropólogo, por conta disso, né? E eu já sabia o significado da palavra, né? Que tipo de estudo fazia antropólogo, justamente porque ele me falava sobre o assunto. Mas aí eu enveredei para biologia. Eu acho que foi uma escolha muito boa. É amplo. Dentro da biologia, a gente pode ser sociólogo, pode ser um pouco de antropólogo, pode ser biólogo também, só estritamente zoólogo, ecólogo. Mas vai lá, Serginho. Desculpa ficar Tranquilo. interrompendo também, mas é porque Não, mas eu. é por isso mesmo. Sem problemas. Então essa é a minha foto do meu primeiro evento acadêmico. Foi quando eu entrei na faculdade. Eu sou o que tem carinha de rato aqui. Esse foi o primeiro evento que eu participei em 2004, que é a Semana de Biologia do meu curso. Jovens, jovens. Eu Jovem Geek. entrei na faculdade em 2003, um ano antes também, com Um ano essa cara de antes, né? jovens, de juventude. Tem, tem um pingo de gordura no corpo, né? Então, aí passei 2 anos dentro da faculdade, fiz uns estágios, fiz um estágio no na verdade, passei perto de um estágio no IEP, né, mas que se consolidou depois de 2 anos. Fiz um estágio na Unifap, com zooplâncton, e isso depois de ter passado por um estágio básico de entomologia, que é a ciência dos insetos, né? E depois de zooplâncton eu acabei voltando para insetos. Como é que ocorreu? Como é que isso aconteceu? Na época eu li uma revista estilo magazine, né, de divulgação científica, que é essa Ciência Hoje. Ela não é essa edição que eu li, né? Foi outra edição, mas como eu não achei, né, a edição que eu tinha lido naquela época, eu acabei trazendo essa só como ilustração. E nessa matéria ela estava assinada por um entomólogo forense que trabalha no Pará, inclusive agora, que é o Leonardo Gomes. E ele falava sobre entomologia forense, né? O que é entomologia forense? É a aplicação de estudos da biologia e da ecologia dos insetos em investigações criminais, né? Investigações. CSI, É, nível CSI, né? Porque o exemplo mais clássico que o povo usa lá, tem um biólogozinho que fica vendo as larvas dos bichos para é, identificar tempo de decomposição, coisa assim, né? isso, isso. Essa é apenas uma das facetas, né? É a mais famosa, mas é apenas uma das facetas que nós temos na entomologia forense. Ela é dividida basicamente em três partes aí. Você tem a entomologia forense, a médico-legal, que é essa que faz a investigação criminal através da biologia e ecologia dos insetos, mas você também tem a urbana, né, que trata daqueles laudos relacionados a insetos que causam algum tipo de prejuízo em imóveis, ao patrimônio, e você tem a de produtos estocados, que é o estudo de insetos que vem naqueles produtos armazenados, tipo arroz e feijão, né, que vem com aqueles insetinhos dentro do pacote. Aquilo também é alvo, né, de laudo acerca da presença desses bichos dentro desses locais. E mais recentemente nós temos também entomologia forense ambiental, né, que são laudos relacionados a estudos de comunidade, de insetos, por que determinada espécie está em um local, se apareceu um inseto devido a um empreendimento ambiental mal sucedido. Isso também gera laudos, né, e isso mais recentemente começou a ser conhecido dentro do campo da perícia como entomologia forense ambiental, né. Então são essas facetas. Mas eu fui para a mais famosa, eu fui para médico legal na época e corri atrás do que tinha sido feito no estado acerca do assunto e me deparei, na verdade, com algo inédito, né, no estado. Então, o experimento que eu desenvolvi durante aquele ano e que eu executei em 2007, bem no comecinho do ano, ele foi o primeiro experimento com entomologia forense no Amapá, né? Já tinha um trabalho publicado de um perito que acabou se tornando meu co-orientador,
né? O meu orientador era um professor da universidade, da Unifap, e o meu orientador foi um perito da Polícia Técnica Científica aí da Amapá, que é o Pablo. E ele, que é uma outra pessoa importante também na minha formação e influenciou, inclusive, agora no doutorado. Mas mais para frente eu converso sobre isso. E então desenvolvi o trabalho com isso, né? E depois de uns anos eu soube, inclusive, que esse trabalho de TCC que eu fiz até hoje é utilizado como fonte nos laudos periciais da Polícia Técnica Científica, né? Na época eu fiz criação de alguns insetos e eu associei esse tempo de desenvolvimento dos insetos ao tempo de morte de uma isca que eu utilizei, que é uma isca suína, no caso um porco, que eu utilizei para decompor, coloquei para decompor e coletar todos os insetos associados. Então, como eu sabia o tempo, o dia de morte, né, fica mais fácil para mim associar esse tempo dos insetos, de desenvolvimento dos insetos a essa data. Entretanto, a criação que eu fiz, de acordo com as temperaturas que eu coletei na época, casaram com o que tinha na literatura em outros locais. Então, esse TCC acabou virando referência para a polícia técnica científica em investigação de crimes que envolvem, né, insetos. E essa experiência, né, que eu tive nessa época, e depois com a orientação, inclusive, de um aluno de ciências naturais, elas geraram um livro, né, que saiu alguns anos depois, em 2016 o primeiro volume, e em 2018, né, a primeira edição, e em 2018 a segunda edição. Essa é a capa da segunda edição, né, e junto com dois outros peritos eu assino o capítulo de entomologia forense. Então, para quem está engatinhando nesse meio, é um bom livro introdutório. Tem outros livros mais específicos em entomologia forense, mas quem quer um apanhado geral sobre o que é biologia forense, né, incluindo a entomologia, pode comprar esse livro que dá uma boa referência. Mas alguns anos antes, né, veio o mestrado. Essa é uma foto do dia da minha apresentação e esse é o gráfico gerado, o principal resultado, né, que eu tive no meu mestrado. No meu mestrado, eu já fui mais especificamente para ecologia, né? Continuei trabalhando com moscas varejeiras, mas sobre o enfoque, mas dei um enfoque maior na ecologia. Foi quando eu já comecei a criar o perfil profissional mais vinculado à ecologia em si. E eu trabalhei com ecologia de comunidades, né? Algumas pessoas classificam comunidades de maneiras diferentes, né? Tem algumas pessoas que chamam de assembleia, quando você tem organismos que são taxonomicamente semelhantes. Tem gente que chama de guilda, quando você tem um conjunto de espécies que se alimentam, né, de coisas semelhantes. E aí você tem comunidade, que é um termo mais geral, né, para definir grupos, né, de espécies que podem ser tanto taxonomicamente semelhantes, quanto também se alimentam da mesma fonte, né, nutritiva, enfim. E eu desenvolvi um trabalho lá em Laranjal do Jari, a cerca de 10 quilômetros mais ou menos do município sede, e esse trabalho envolvia descrever como é que era a influência de efeitos de borda na comunidade de moscas varejeiras em fragmentos florestais. Aí você me pergunta, o que é efeito de borda? O efeito de borda, ele pode ser um efeito tanto abiótico quanto biótico, e ele ocorre justamente nas áreas de borda florestal. Como é que uma borda florestal surge, né? Ela pode surgir naturalmente, devido aos limites da própria floresta, né? Ou pode surgir de maneira antrópica, né? Um, Alguém que trabalha com agricultura, alguém que trabalha com pecuária, ou por qualquer outro motivo está limpando seu terreno, né, por assim dizer, ele vai lá e corta parte da floresta, né? E aí esse corte ele gera uma borda florestal de natureza antrópica, né? Então, seja de forma natural, seja de forma antrópica, isso vai gerar efeitos bióticos e abióticos. Que efeitos eu estou dizendo? Abiótico, por exemplo, aumento de temperatura local, diminuição de umidade, aquele local ele fica mais, ele pode receber uma maior quantidade de ventos, uma maior quantidade de energia solar, né? Esses são efeitos abióticos.
Efeitos bióticos, presença de espécies que não eram para estar ali, como espécies exóticas, por exemplo. Né? Isso vai causar uma mudança na dinâmica daquele local, podendo causar, inclusive, o que a gente chama de perda de hábitat. Né? Então, a decomposição de floresta em pedaços menores é o que a gente chama de pedaços diferentes, na verdade, né, de floresta, é o que a gente chama de fragmentação. E essa fragmentação ela causa os efeitos de borda e, por conseguinte, também pode causar o que a gente chama de perda de hábitat, que é um dos grandes problemas ambientais do século passado e desse século. Na verdade, vários outros séculos. Enfim. Então, eu estudei os efeitos de borda sobre essa comunidade, né, de moscas varejeiras nesse local. Eu coletava em fragmentos diferentes, da borda da floresta até o interior dela, né, o que criava o que a gente chama de gradiente. Né? Você vai ter alguns organismos que são característicos da borda da floresta e alguns organismos que são característicos do interior da floresta. E coincidentemente, casou com a literatura. Então, você encontra ali na borda florestal espécies que são muito mais resistentes a efeitos antrópicos, né? São muito mais resilientes a efeitos antrópicos, e dentro da floresta você vai encontrar espécies que são mais sensíveis aos efeitos antrópicos e por isso elas tendem a se esconder em ambientes mais naturais, sem nenhum tipo de influência, né, antrópica. Isso foi um resultado muito legal, porque aí eu vi que as comunidades de moscas naquele local que eu estava estudando, elas acabam casando, né, com o que existe confirmam, né, com o que existe na literatura. Apesar de nós termos alguns exemplos, como por exemplo, de algumas espécies que são exóticas, né, como Chrysomia albicipes, a Chrysomia putória, que elas acabam ocorrendo também no interior da floresta. Isso também está previsto na literatura, porque algumas espécies são o que a gente conhece como hemissinantrópicas. Elas sobrevivem bem, né, nos dois tipos de ambientes, tanto no ambiente antrópico quanto no ambiente totalmente assinantrópico. Então, as que estão ali no meio, elas acabam sobrevivendo bem nos dois locais. Mas geralmente elas privilegiam apenas um deles. Então, guardem bem esse nome, né? Chrysomia albicipes, é a espécie que eu estou trabalhando agora no doutoramento. Estava trabalhando também com Chrysomia megacéfala, mas por um infortúnio, né, do que está ocorrendo aqui em Portugal, né, eu tive que abandonar a ideia de trabalhar com essa espécie também. Mas isso eu já vou falar para vocês por que aconteceu. Então, na época que eu saí do mestrado, né, eu trabalhei com consultoria, trabalhei um ano durante a consultoria e fiz o concurso da UEAP depois de um ano, de terminado o mestrado. E aí entrei na universidade, desenvolvi alguns TCCs, junto com os alunos, teve inclusive artigo publicado de uma aluna de Ciências Naturais que trabalhou com percepção das pessoas acerca do sistema de coleta de lixo. Estou com outro artigo engatilhado com outro professor de Ciências Naturais agora e outro professor de Engenharia Ambiental, que é sobre um levantamento que a gente fez de fungos que ocorriam na superfície de corpo de moscas, do corpo das moscas em ambiente de feira livre no Amapá. Esse artigo está em preparação, junto com o professor William, da Engenharia Ambiental, e junto com o professor Marcelo, aí das Ciências Naturais. E depois eu fui para o doutoramento. Né? Como eu entrei como eu vi, acabei virando funcionário público, né? E depois da gente ter aprovado nosso plano de carreira em 2013 com professores, eu percebi que eu teria a oportunidade de tirar a licença, né, para fazer o doutorado com calma no futuro. Então, o meu doutoramento, nesse ponto eu tive sorte. Eu tive sorte de conseguir planejar o meu doutoramento sem pressa. Né? Isso influenciou muito na escolha do programa, na escolha de onde eu ia trabalhar. Né? Em 2016 que começou essa ideia de fazer doutoramento aqui em Portugal, porque aquele meu ex-orientador, que era o perito criminal, nessa época ele tinha feito uma viagem, né, aqui para Portugal, mais especificamente para o norte, na cidade do Porto. E ele estava tratando de montar
alguns cursos de pós-graduação no instituto que ele tem particular em Macapá, de mestrado, né, junto com as universidades daqui. E na época, ele fez um contato muito bom com os pesquisadores da Universidade do Porto. E aí, um belo dia, a gente estava conversando, nessa época a gente estava organizando o livro, né, que eu mostrei a foto, e ele me falou, Sérgio, eu consegui um contato muito bom lá no Porto, se quiser eu posso entrar em contato com eles, falar de ti, te indicar, né, e tal. Aí eu, assim, apesar de eu estar planejando já meu doutoramento, eu nunca, não tinha planejado sair do Brasil, em nenhum momento, né. Aí eu, no começo, assim, eu fiquei, deu aquele choque inicial, e aí eu pensei, mas depois de um tempo eu pensei, por que não? Só que o contato desse meu ex-orientador, ele disse o seguinte para mim, olha, é o contato que eu tenho lá é com genética, genética humana. Aí eu, assim, acho, nunca foi muito minha pegada, né, genética, né, ainda mais a humana. E aí eu olhei assim, não. Mas como Só eu para tinha, sair do Brasil por sair, vamos pensar numa outra alternativa. exatamente. E aí eu olhei assim, na época eu tinha que fazer uma viagem que ia envolver umas coisas mais pessoais aqui para Portugal, né? Mas isso uma condição, era uma condição pessoal e e acabaria tendo que vir em Portugal mesmo. Então, eu comecei a pesquisar currículos, né, de pesquisadores que tinham aqui que poderiam me orientar com entomologia forense ou alguma coisa próxima disso. Ou ecologia, né? Mas eu estava tensionando já no doutoramento agora a voltar a trabalhar um pouco mais especificamente com entomologia em si, né? E a minha primeira proposta de tese foi mais nesse sentido. Mas enfim, acabei pesquisando currículos e entrei em contato com a minha orientadora atual, a, que é a professora Teresa Rebelo. E ela já era uma das referências aqui em Portugal, né? Já trabalha com entomologia forense faz alguns anos. Ela já tem alguns trabalhos publicados com isso, inclusive. E na época a gente tinha publicado a primeira edição do livro, desculpa. E aí eu trouxe uma edição do livro para ela, né, nessa reunião, para divulgar, né, o livro em áreas internacionais. E ela gostou, né, eu falei com ela sobre a possibilidade de fazer o doutoramento para cá, para Portugal e tudo. E aí ela aceitou na hora, né? Ela topou na hora porque o fato de você ter uma integração entre Brasil e Portugal é muito boa. E uma das coisas que chama a atenção aqui em Portugal dos alunos brasileiros é essa questão da formação da graduação brasileira, que é um pouco diferente daqui. Aqui, uns anos atrás, teve um acordo que eles chamam de Acordo de Bolonha, que eles fizeram uma espécie de integração em que eles padronizaram os anos de graduação aqui em Portugal. E, salvo engano, em outros países da Europa também. Então, a licenciatura aqui ela tem apenas 3 anos. Você faz um relatório, né, que é nos moldes do TCC, da graduação brasileira, mas depois de 3 anos. E aí, depois desse tempo, você pode optar por fazer uma seleção de mestrado, passar mais 1 ano e meio a 2 anos aqui, aí você tem um período no final de 5 anos em que você sai com a graduação e com o mestrado. Mas esse ano a mais na formação brasileira faz muita diferença, principalmente no que tange a parte curricular, né? O aluno brasileiro ele tem um pouco mais de tempo e liberdade para incluir no próprio currículo várias formações diferentes. Então, acaba que os alunos brasileiros são muito valorizados aqui, né, em Portugal. E a minha professora me falou isso e foi um choque de realidade para mim, porque eu não conhecia nada, né, de como era a formação daqui e tudo. E a gente acabou se dando muito bem, no campo pessoal e o trabalho fluiu a partir disso, né? Aí depois que eu entrei no doutoramento, veio a minha primeira proposta de tese. Por que eu digo primeira, né? Porque devido à pandemia, ela acabou alterando um pouco. Alterando muito, na verdade. Mas esse é um slide que eu coloquei aí porque ele é o título, né, da minha primeira proposta de tese. O que era, né, essa, essa tese inicial? Para falar um pouco sobre isso, eu preciso falar, e aí agora eu entro mais no trabalho que eu estou desenvolvendo no momento, né?
falar um pouco sobre a história, né, dessa espécie, que é a Chrysomia albíceps, né? Todos vocês devem já ter visto na vida as mosquinhas de bunda verde, né? São as mosquinhas varejeiras. Então, elas têm muitas espécies indígenas aí no Brasil, né? Muitas espécies que são aí do Brasil mesmo, mas devido a alguma influência antrópica, algumas espécies de outros locais acabam aparecendo, né? Em ambientes em que elas não deveriam estar. É o caso dessas duas espécies, Chrysomia bíceps e megacéfala. Uma é originada aqui dessa parte mais oriental do mundo, né? Aqui da Ásia, mais próximo da Oceania também, e a outra é originária aqui do continente africano. Esse foi um erro de revisão que eu cometi, foi um dos erros de revisão que eu cometi, né? Porque a literatura brasileira, ela em boa parte, pelo menos nos últimos anos, ela é viciada em dizer as populações africanas, de Chrysomia bíceps. Mas depois que você faz uma revisão um pouco mais completa, né, da espécie, você acaba descobrindo que ela também é originária aqui do Oriente Médio e também é originária aqui do sul da região paleártica, né, o sul da Europa, que envolve aqui as três penínsulas, Balcãs, Ibérica e não lembro o nome da outra agora, e o que inclui Portugal, que é esse país pequenininho, bem aqui, ó. Né? A Península Ibérica, ela fica tanto na Espanha quanto em Portugal. E também é uma zona de ocorrência original dessa espécie aqui. Isso influenciou bastante, para que a minha ideia da tese mudasse depois também. Por quê? Vamos lá do começo. Na década de 70, houve uma guerra em um país chamado Angola, que é esse país que fica bem aqui, onde a mosca está em cima. Né? E essa guerra era para a conquista da independência do país, que ainda era uma colônia portuguesa. Então, começar toda a guerra, né, acaba gerando muitos refugiados. E esses refugiados acabam, né, indo parar em diversos locais do planeta devido à perda de território, devido à perda de posses, enfim. E aí, durante essa guerra da independência em Angola, durante essa revolta, não foi exceção, né? Não teve nenhuma exceção em relação a esse princípio. Então, eles acabaram indo para diversos locais, voltando para Portugal e indo, inclusive, para o Brasil. Então, durante a viagem, que era um pouco longa, né, foram várias pessoas, enfim, morreram pessoas, né, durante a viagem. Ah, os pets, né, os animais domésticos também iam, né, nessa viagem. E essas espécies, elas podem causar o que a gente chama de, qual é o termo? Bicheira. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo chamado bicheira. O termo técnico para isso é miíase. Né? Sim, Então elas sim, sim, causam mas eu sei como é, faz uns buracos cheios de larva nos bichinhos, assim, isso, né? Umas feridas isso, feias. isso. Quando a gente é pequeno, a gente pensa que é verme, né? Mas na verdade aquilo é larva de mosca. Uhum. Então essas espécies podem causar, né? Se apropriar desses ambientes de ferida, que você tem um pouco aí de tecido necrosado, um pouco de tecido vivo, e elas põem ovos lá, né? Esses ovos vão se desenvolvendo e vão acabar se tornando larvas, podem fazer com que o organismo que elas estão parasitando adoeça, enfim. E isso começou a surgir, né, nesses animais domésticos, e elas acabaram sobrevivendo a toda essa viagem. Como foram vários navios, né, indo para o Brasil nessa época, elas acabaram surgindo, né, e se desenvolvendo bem. Como elas são elas se desenvolvem bem nesse ambiente tropical aqui, que eu estou circulando, então elas se deram bem na América do Sul também. Toda espécie exótica, por si, se ela não tiver nenhum inimigo natural, e isso tende a ser verdade na maioria dos casos, se ela não tiver um plano de contingência para que ela não invada determinado local, se ela não tiver inimigos naturais, ela acaba se desenvolvendo muito bem, né? Muitas vezes gerando o que a gente conhece como boom populacional. Elas se desenvolvem muito rapidamente, né? Porque ela encontra ali condições e recursos que são não somente necessários, mas também favorecem a sobrevivência dela. Então, em 1975 foi quando começou a ocorrer a chegada desses navios. Em 1977, um autor aqui no Paraná, no sul do Brasil, ele já publicou o primeiro registro dessas espécies exóticas no Brasil.
né, em 77, que é o Imbiriba e alguns outros colaboradores. Em 78, já veio o Guimarães, que é um dos grandes entomólogos, né, do Brasil. Foi, né, um dos grandes entomólogos do Brasil. E aí ele já publicou que essas moscas já estavam sendo achadas não somente ali no Paraná, mas também em São Paulo. E aí, sucessivamente, começaram a surgir, né, vários outros autores mostrando que essas espécies elas estavam começando a se espalhar muito rapidamente no Brasil. Então, na década de 80, já no começo da década de 80, você já encontrava moscas aqui no Pará e aqui para a parte ocidental da Amazônia, né, ali para o Amazonas, pelo Acre, por Rondônia, já estavam sendo encontradas para lá também. Então, você tem aí um intervalo de 4, 5 anos, se espalhando basicamente pelo Brasil todo. E depois de uns anos, elas acabaram também povoando, né, o restante da América do Sul. Foram 4 espécies de crisômia. Aqui eu só falo de 2. Mas além dessas 2, você também teve Crisômia putória e Crisômia rufifacis. Crisômia rufifacis ocupou a América do Norte, e essa parte aqui um pouco mais temperada da América do Sul, né? E Crisômia putória também está povoando aqui a América do Sul, junto com essas 2. Por que eu escolhi Crisomia albíceps e megacéfala? Porque elas também ocorrem em Portugal. Então, a ideia da tese inicial parte daí. Eu gostaria de ter feito o seguinte, comparado as populações do Brasil, né, que tinham chegado na década de 70, e de Portugal, cujo registro das espécies começou ali pela década de 2000. E esse foi um dos erros que eu cometi a priori. Por quê? Quando eu apresentei a minha qualificação. Por quê? Porque eu fiz uma revisão dos artigos recentes sobre a distribuição desses bichos. E aí, que tal o erro? É legal você fazer uma revisão sobre os artigos mais recentes da sua área? Na verdade é o mais recomendado. Mas nunca se esqueçam dos clássicos. Porque no artigo de 1933, do Holloway, isso, olha a data, 1933, ele bota um ponto de Crisomia albíceps bem aqui no meio da Península Ibérica. Em outros também locais aqui da Europa. Então, apesar de ser legal você fazer uma revisão de literatura, né, recente, para saber o que está sendo feito na sua área, é importante sempre se ater também aos clássicos. Né? Você parte para a literatura recente quando você tem domínio realmente básico do que está acontecendo. Então, esse erro, ele influenciou também na mudança do plano de tese, né, que eu estou executando agora. Mas na época eu achava que, né, a Crisomia albíceps ela começou a ocorrer aqui dos anos 2000 para frente. Então a ideia era comparar as populações de albíceps e megacéfala de uma invasão mais tardia, desculpa, mais antiga, que seria as populações do Brasil, com as populações de invasão mais recente, que seriam as de Portugal, utilizando como parâmetro as populações mais antigas, né, da África, então, das 2 espécies. Outro problema que eu encontrei, Crisomia megacéfala invadiu Portugal, mas em baixo número. Então, quando eu fui dar uma olhada a mais na literatura, eu percebi que a espécie já não é coletada aqui há cerca de uns 10 anos. Então, se ela ocorre na Península Ibérica, ela provavelmente só ocorre na parte da Espanha. Então, para mim, não estava nos meus planos, né, ir para a Espanha coletar. Como eu ia ficar apenas em Portugal, e depois que eu fiz essa revisão de literatura acerca da ocorrência da espécie, né, da Crisomia albíceps, eu achei por bem comparar apenas as do Brasil e Portugal, levando em conta que as de Portugal já são de uma distribuição original da espécie. Né? Então a megacéfala eu acabei descartando por causa disso. Como ela provavelmente está muito restrita a alguns locais ainda, eu não ia conseguir coletá-la. Depois, mais para frente, eu tive um problema com Crisomia albíceps também. Por quê? Crisomia albíceps, apesar de ser uma espécie bem de distribuição original aqui da Península Ibérica, ela só ocorre do finalzinho, comecinho do verão até outono. Então, inverno e primavera ela não ocorre aqui. Então, você temos poucos meses para coletar a espécie durante um ano.
Eu fiz coleta em 2019, fiz coleta em 2020 e consegui encontrar pouquíssimos espécimes de Crisomia bíceps. Aí eu olhei assim, pô, mas espera aí. A espécie ocorre aqui, eu tô coletando igual como eu coleto no Brasil, e ela não tá aparecendo nas armadilhas, o que que tá acontecendo? E aí e como eu não consegui coletar nem em 2019, 2020, e ainda teve a questão da pandemia, eu comecei a ficar preocupado, né? Porque, pô, se eu não coletar nenhuma espécie daqui, eu não vou conseguir terminar o doutoramento. Nessa época, eu estava planejando viajar para o Brasil, para pegar os espécimes que eu já tinha coletado aqui também em 2018, 2019, e levar para Portugal para fazer as análises moleculares, enfim, das asas também. E aí eu olhei assim e disse, eu vou entrar em contato com a pesquisadora daqui, que coletou Crisomel bíceps alguns anos atrás, para saber se ela tem exemplares que ela pode me fornecer. E foi o que me salvou, né? Porque ela tinha exemplares de 2004, 2006 e 2007. Aí eu, pô, beleza. Quantos você quer, Sérgio? Eu falei, eu quero tudo. Ela falou, não posso dar tudo, né? Eu falei, quando a esmola é demais, né? Aí eu pedi pra Mas tudo ela era quantos? Tudo era para ter ideia, assim. tudo. Eu acho que a coleção dela devia, antes de eu pegar uma parte da coleção, acho que a coleção dela devia estar em que? Uns 5 mil bichos? Ai, 4 você mil é bichos por muito, aí. muito, 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 né? Sincero. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela, não, eu quero 100 por De cada cada ano, ano. de cada sexo. E aí eu consegui. Ela me deu 600 moscas. Aí eu entrei em contato com o pessoal também da parte veterinária, de um centro de pesquisa veterinária que tinha aqui na zona rural de Portugal, e eles me deram mais 60 bichos, aproximadamente 60 bichos, de 2015. Então aí você está acompanhando, né? Eu tenho bicho de 2004, 2006, 2007, 2015. 2014, desculpa, 2014. Tenho poucos bichos de 2019 e 2020. E aí vou fazer uma coleta agora em 2021, e aí eu descobri o motivo de eu ter pego poucos bichos em 2019 e 2020. Está acontecendo aqui em Portugal um fenômeno semelhante ao que aconteceu na Itália, um tempo atrás, que era uma coisa conhecida já na literatura, mas que eu não esperava encontrar aqui em Portugal, que é o seguinte: essa espécie em si, ela se sente muito mais atraída por uma isca grande, por um cadáver, de fato, inteiro, do que pelas armadilhas, que tem uma quantidade de tecido apodrecendo que é muito menor. Então, isso é muito engraçado. Na Itália, teve um caso em que eles coletaram com uma isca suína, né, com um porco. Em um dos anos, eles coletaram milhares de bichos lá, nessa isca, criaram também as larvas que ocorreram, enfim. E no outro ano, eles coletaram com a armadilha lá e não conseguiram pegar nenhum bicho dessa mesma espécie. E aí, quando essa pesquisadora ela me falou, ela foi me entregar o material, né, que eu pedi para ela, ela contou sobre essa possibilidade. Olha, Sérgio, de repente o que está acontecendo é que é muito mais fácil você coletar esse bicho se você utilizar uma isca inteira, um cadáver inteiro, né, do que as armadilhas. Aí deu aquele estalo, né? Beleza, eu tenho ano que vem ainda, né, o terceiro ano do doutoramento. Eu vou fazer a coleta, está previsto agora uma coleta em setembro, né, que é o ápice dessa espécie aqui em Portugal, é no outono, ali mais ou menos por setembro, outubro. Então eu já programei uma coleta com iscas cadavéricas reais, né? Porque esse centro de pesquisa é, ele obedece logicamente a toda a parte ética de pesquisa, né, em relação a sacrifício, mas ele também, enfim, ele sacrifica, né, alguns bichos por conta da demanda, né, que eles têm por sacrifício de animais quando os animais estão velhos, doentes, aí os donos levam lá, eles acabam sacrificando, então. E aí eu vou utilizar esses bichos como isca, né, para o meu experimento. Pelo menos é o que está programado agora para outono, né, de 2021. Devido, e é assim, e mais um problema que eu enfrentei agora no doutoramento foi a questão da pandemia. Né? E aí veio a reestruturação da tese. O que aconteceu? 2 dias antes de eu viajar para o Brasil, esse ano, no começo desse ano, Portugal fechou as fronteiras por conta da pandemia. Né? Já estava aqui no segundo pico, né, que eles estão chamando de onda, mas esse termo onda ainda é um pouco controverso, né? Então eu vou chamar de pico.
Houve o segundo pico, né, da doença aqui em Portugal, e eles fecharam, né, totalmente as fronteiras, o que incluiu também voos internacionais. Portugal faz fronteira apenas com a Espanha. Foi uma das coisas, inclusive, que fez Portugal tratar muito bem a pandemia durante o primeiro pico da doença. Quando a Espanha começou a apresentar um número grande de casos, o que Portugal fez? Fechou a fronteira com a Espanha. Foi um dos países menos atingidos pela pandemia, né, durante o primeiro pico. Mas no segundo pico, como Portugal é um país que sobrevive basicamente de turismo, né, entre outras coisas, eles acabaram abrindo, né, durante o ano de 2020, aí na parte da primavera, do verão, outono, e aí os casos começaram a aumentar muito, né? Então, quando chegou em janeiro, para o final de fevereiro, eles começaram a instituir medidas restritivas mais rigorosas e fecharam as fronteiras. Então, eu perdi, por 2 dias, eu perdi minha viagem para o Brasil. E as fronteiras só foram reabrir no finalzinho de março, comecinho de abril. E aí eu peguei assim, disse, velho, eram os 2 meses que eu tinha disponíveis para ajeitar esse problema, de trazer os bichos para cá. Eu não trouxe antes porque eu não sabia que eu ia ter uma pandemia, né, no caminho, né? E eu acabei tendo como o risco está muito grande agora de fechamento de fronteiras novamente, a qualquer momento, de aumento de casos, e aí eu teria que demorar mais ou menos aí 1 mês e meio, 2 meses para resolver isso no Brasil, eu acabei desistindo dos bichos do Brasil. Então a tese teve que ser totalmente reformulada nesse sentido. Então eu aproveitei que eu tenho bichos do passado e bichos do presente, né, agora em Portugal eu vou, e a tese ela se tornou isso, uma evolução temporal das populações de Crisomia albicipes aqui em Portugal, né, tanto da parte molecular, que é o que representa essa dupla hélice aqui. Eu vou fazer o perfil molecular de todos esses anos, das populações de todos esses anos e ver como ela foi alterada. Inclui também a parte morfométrica, que é esse trabalho que eu fiz aqui. Inclusive, eu tenho um artigo que a gente divulgou, né, o comecinho desse trabalho, mas com espécimes aí do Brasil. Ele foi divulgado num colóquio que teve aí na universidade, que foi promovido pelo colegiado de Química, de setor em Química, salvo engano. Não vou lembrar o ano agora, mas acho que foi 2019 ou 2020, enfim. Foi apresentado por um aluno de um projeto, né, que eu coordenava antigamente, que é o Danilo, lá da Engenharia Ambiental. E aí, nesse trabalho, eu diferencio 2 espécies de importância forense, que eram as 2 espécies que estavam programadas para trabalhar no começo do doutoramento, né? Essas bolinhas aqui, elas representam Crisomia albicipes, e essas bolinhas aqui para baixo, elas representam Crisomia megacéfala. Então, eu consegui fazer a separação dessas 2 espécies através disso aqui, ó, morfometria. A morfometria, ela serve para se conseguir separar espécies, mas também eu consigo separar variações morfológicas entre populações, né? Ela consiste em você atribuir alguns pontos nessas partes de transição aqui das veias, das asas dos insetos, e aí a partir disso eu analiso 2 coisas: a forma das asas e como ela pode ser alterada, né, entre populações e entre espécies, e o tamanho dessas asas, como ele pode ser alterado de acordo com variáveis ambientais, com competição entre espécies, enfim. Então, foi o que gerou esses 2 gráficos ao lado aqui. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu analisava a forma das asas, através de uma análise que a gente chama de análise de componentes principais, desculpa. E aqui eu fiz uma diferença de mediana, né, em que eu pegava o tamanho das asas através de uma variável que nos dada por software, né, chamada Centroid, que é obtida a partir de uma fórmula, né, através do tamanho, da forma que é gerada a partir desses pontos aqui todos, e analisei a diferença entre as 2 espécies, e também consegui separar, apesar de ter um N baixo. Então, não vamos perder as contas. Eu tenho a parte molecular, a parte morfométrica, também vou analisar por microscopia eletrônica como variou tanto a cabeça, né, dessas populações, vou analisar o tamanho delas, a morfologia delas, e o tamanho também desse aparelho que a gente conhece como aparelho adesivatório.
É o extremo das patinhas das moscas. Né? E saber se houve alguma variação morfológica nessas populações também. Por que isso é importante? Essas variações morfológicas, elas são indicadoras, né, de que está ocorrendo alguma coisa, alguma diferença entre as populações. Então, no contexto de alterações globais, né, que é justamente o que eu estou trabalhando agora, isso pode ser importante para conseguir identificar, né, mudanças nessas populações que estão ocorrendo ao longo do tempo aqui em Portugal. Né? Se você consultar o relatório, né, do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, você vai ver que grande parte do mundo agora está sofrendo alteração para ficar mais quente. Né? A gente ainda está engatinhando não, a gente ainda está construindo uma teoria mais sólida no que tange ao mecanismo do que está ocorrendo, né, nas mudanças climáticas. Mas grande parte dos trabalhos nos indica que elas são causadas, né, por alterações devido ao nosso estilo de vida, né, o estilo de vida humano. Então, Portugal não foge dessa lógica. Né? Portugal está ficando mais quente. Então, a ideia de você ver essas alterações populacionais ao longo do tempo casou com a minha ideia, né, de trabalhar também com alteração global. Isso ocasionou, né, a ideia para o nosso próximo capítulo, que é o capítulo que está mais adiantado dos resultados, porque ele depende de dados que a gente coleta na literatura, e em bancos de dados que já existem, né, publicados na literatura, que é trabalhar com a distribuição dos organismos. Mas não exatamente com a distribuição de onde elas vão ocorrer no futuro, mas sim com a disponibilidade de nicho deles. Né? Se vocês devem estar no final do semestre agora. Então, vocês já entraram em contato... Estão no meio? Vocês já entraram em contato com o conceito de nicho? Bem superficial, só o conceito geralzão. A gente vai adentrar agora nessa próxima unidade, na parte de comunidades, efetivamente. Tá bom. Então, nicho ecológico, né, conforme o conceito mais recente utilizado em consenso pela literatura ecológica, é basicamente um conjunto, né, de condições e recursos necessários para a sobrevivência de um organismo. Né? A isso a gente chama de nicho fundamental. Nicho ecológico fundamental. Ainda se tem outra parte do nicho ecológico, que seria o que a gente chama de nicho efetivo. Nicho ecológico efetivo, que é considerar tanto as condições e recursos necessários para a sobrevivência do organismo, quanto as suas relações ecológicas com outras espécies. E aí você tem o que a gente conhece como nicho efetivo. Sérgio, o que são condições e recursos? São fatores abióticos e bióticos que influenciam na distribuição e abundância dos organismos. Né? Então, o que influencia na vida das moscas? Temperatura, umidade. O que ela come? Também é um recurso. Como é que ocorre a cópula sexual? Mesma coisa. Né? Tudo isso, onde ela se abriga. Né? Então, tudo isso influencia na sobrevivência, na reprodução, na distribuição dos organismos, enfim. E a outra ideia, né, quando houve alteração da ideia da tese, foi trabalhar com essa disponibilidade de nicho fundamental para a Crisomia bíceps. Por que essa ideia me ocorreu? Em 2003, foi lançado um artigo de um cara chamado Grasberger, um dos entomólogos forenses aqui da Europa. E ele dizia, né, que em 2003 ele estava começando a perceber que essa espécie estava saindo aqui do sul da Europa e indo para a Europa Central. Mas não para qualquer parte da Europa Central. Ela estava chegando bem próxima, né, de latitudes que ela não deveria estar. Então ela atingiu um ponto mais ao norte aqui, que foi em Paris, né, lá na França, que ela não deveria estar, que teoricamente, pela literatura, ela não deveria estar ali. Mas ela estava começando a ocorrer. E aí se levantou. Aí depois de uns anos, né, 2010, 2011, 2013, até agora 2019, foi o último artigo lançado sobre isso, essa espécie ela já estava chegando aqui muito próxima ao norte da Europa, mais especificamente na região ali que compreende
as fronteiras com a Rússia, né, que são a Lituânia, que são os países como Lituânia, Bielorrússia, Polônia. E, assim, isso começou a mudar um pouco o que a gente conhecia sobre a espécie, né, porque até então a gente sabia que ela era uma espécie termófila, ou seja, ela se dá melhor, né, em temperaturas mais quentes, ela se desenvolve melhor em temperaturas mais quentes. Mas como ela vivia aqui no sul da Europa, em um ambiente temperado, né, inicialmente, então a gente sabia que ela também se dava bem ali na zona temperada, mas não tão bem quanto nas zonas tropicais. E aí era uma surpresa para todo mundo. E começou-se a criar hipóteses do porquê que isso está acontecendo. Ué, mas por que que ela está ocorrendo aqui em zonas que ela não deveria estar ocorrendo? Então a ideia do meu próximo capítulo é justamente trabalhar e brincar com isso, né? Tentar responder através de modelagem matemática, se vai haver nicho disponível, se há nicho disponível nesses outros países para que ela ocorra, e também fazer uma análise do futuro utilizando os dados do que está previsto no painel internacional de mudanças climáticas, né, o famoso IPCC. Então a ideia é gerar resultados do presente, de como está, né, como estão os nichos disponíveis para essa espécie agora, no presente, através da ocorrência delas, como foi na ocorrência até 2003, que foi quando o cara lançou, né, esse artigo, Grasberger, e no futuro utilizando os dados de clima das décadas posteriores agora, né, para saber se vai haver disponibilidade de nicho em mais lugares do planeta. Mais especificamente, eu estou interessado em saber aqui no leste europeu, né, próximo da Rússia, e aqui nos Estados Unidos, que são lugares que ela ainda não ocorre. Né? Então, para fazer isso, a gente utiliza basicamente 3 softwares. O R, né, que é um programa, um ambiente em que você lida com estatística, geoprocessamento e várias outras coisas, que é um software livre. O Maxent, que é um software criado para fazer modelagem de nicho, né, que é basicamente vai gerar essas análises para a gente. E o ArcGIS, né, que é um software pago que trabalha com a parte de processamento. Então, utilizando o conjunto desses 3 softwares, primeiro eu fiz todo o levantamento de ocorrência e distribuição dessas espécies no mundo. Onde é que ocorre? Eu fiz uma revisão sistemática para responder a seguinte pergunta: onde é que ela ocorre no momento? Levando em conta, claro, que a zona de distribuição original dela é aqui no Oriente Médio, na África e no sul da Europa. Mas aí, em 1970, ela espalhou aqui para a América do Sul, e agora eu estou interessado se ela vai se tornar realmente uma espécie cosmopolita, né, e começar a ocorrer em outros locais. Pelo menos ela vai ter nicho disponível para isso. Então, o meu levantamento ele gerou 671 ocorrências. Na verdade, foi mais que isso, foi 700 e alguma coisa, mas eu coloquei alguns critérios, né, como pontos repetidos, pontos duvidosos, né, e aí eu fui diminuindo, né, a quantidade de ocorrências até chegar nesse número, de 771 ocorrências. De 1903 até 2021. Os bancos de dados que eu utilizei foram os artigos disponíveis na literatura e o GBIF, que é um banco de dados que fala exatamente sobre isso, né, sobre a distribuição de espécies no mundo. Isso me gerou os resultados que eu recebi ontem, do colega colaborador que está fazendo a parte de modelagem, nessa modelagem presente. Então, basicamente, você tem aqui os tons mais frios, né, que são esse azul mais escuro, até os tons mais quentes, que são os tons vermelhos. Quanto mais vermelho a parte no gráfico mais aquele local tem disponibilidade de nicho para essa espécie, ok? Então, aí vocês podem ver, né, que não somente na parte de distribuição original, mas também partes aqui do sul, da América do Norte, né, em algumas partes aqui, logo depois também do leste europeu, você vai ter, né, distribuição de nicho para esses bichos. Então, isso é no presente. E a intenção é justamente comparar com o que você tem no passado, até 2003, como eu disse, e depois no futuro, quando as temperaturas estarão, né, mais quentes, conforme as previsões do painel internacional de mudanças climáticas. E esse resultado foi bem interessante, né, porque o Maxent, quando ele gera o output, né, que são os resultados de saída, né, a partir dos dados que você dá entrada no software, ele também nos disse quais seriam as variáveis que são mais importantes para você construir um modelo de distribuição de nicho atual desses bichos. E aí
Quais são, para isso eu vou ter que voltar um pouquinho. Quais eram as hipóteses que os pesquisadores europeus começaram a falar que seriam, desculpa, quais eram as hipóteses disponíveis na literatura que diziam do porquê que o Xenobiótico está ocorrendo em locais mais frios? Né? Uma das hipóteses dizia o seguinte, que ela desenvolveu um mecanismo de diapausa, né? Isso fez com que ela conseguisse sobreviver aí na forma imatura, e aí quando a temperatura começava a aumentar, ela saía desse estado, né, de diapausa e começaria a se desenvolver, né, nessas temperaturas. A outra seria de que ela é uma espécie migratória, que eu acho que é um pouco mais improvável, né? Só que assim, as duas têm que levar em conta que os invernos na Europa têm que se tornar menos rigorosos. E quando a gente rodou o modelo e a gente viu quais variáveis eram mais influenciadoras na distribuição de nicho desses organismos, o que o programa disse para a gente é que a, a média de temperatura anual, a média de temperatura do quarto do ano mais frio, a temperatura mínima do mês mais frio do ano e a média de temperatura do quarto de ano mais seco eram as variáveis que poderiam estar influenciando muito mais na distribuição dessas espécies atualmente. Isso casa, pelo menos previamente, a gente ainda vai testar isso com um pouco mais de segurança estatística, mas já nos dá um indicativo de que é possível que essa hipótese de que a espécie está se adaptando a invernos menos, por conta de invernos menos rigorosos, né? Sim, é algo que é plausível por enquanto, mas a gente ainda vai testar para ter um pouco mais de segurança, né, nessa conclusão. Gato escaldado, né? A gente precisa ter um pouco mais de segurança. Mas é um resultado que é animador. Se for isso mesmo e a gente conseguir identificar isso para o passado, né, até 2003, e nos dados do futuro, vai ser, a gente vai ter mais segurança para afirmar que ela muito provavelmente vai se tornar mais cosmopolita no futuro, pelo menos se ela depender dessas variáveis climáticas. Por que eu falo isso? Porque ainda tem a questão. O fato de dizer que tem o nicho disponível para aquela espécie em determinado local não significa que ela vai ocorrer lá de fato. Isso porque a gente tem que considerar a forma como ela vai se dispersar, né? E se há outras espécies que podem competir com ela naquele local. Por exemplo, se você voltar aqui no mapa, existe uma espécie aqui de crisômia, que é uma das que veio no navio também, mas que se adaptou mais aqui à temperada, que é a crisomia rufifacis. Aleina, Então, você quer fazer uma pergunta? Peraí, rapidinho, Sérgio. Desculpa, não vi. Não, professora, não. Tô só de olho aqui mesmo. Ah, tá. Observando. Você abriu o microfone, eu achava que você ia perguntar, mas foi ótimo que deu tempo do Sérgio beber uma água. Obrigado. Onde é que eu tava? Ah, sim. Ela tem uma espécie que pode competir com ela aqui na América do Norte, né? Então, a gente apesar de saber que existe, que vai existir, né? Muito provavelmente nichos disponíveis para essa espécie aqui, não significa necessariamente que ela vai estar lá. Mas isso abre margem para a gente criar os planos de contingência para espécies exóticas, né? Crisomia albicipes, ela não é uma espécie benéfica, né? Ela é uma espécie maléfica porque ela causa bicheira, né? Ela tem condições médicas atreladas a ela. Você tem também, ela também é um vetor mecânico de patógenos, né? Ela pode carregar bactérias, vírus, que são prejudiciais à espécie humana. Então, ela não é uma espécie benéfica. Mas, devido a esse espalhamento que ela teve no mundo, ela acabou se tornando um dos principais indicadores forenses. Então, por que a gente precisa saber onde ela vai estar no futuro? Porque, muito provavelmente, se ela começa a ocorrer em novos locais, ela vai começar a fazer parte, né, do cotidiano da perícia criminal nesses novos locais. E por ela ser uma espécie também maléfica, no que tange a parte de bicheira, desculpa, essa também é uma das justificativas para a gente entender como é que vai funcionar, né, a distribuição dela no futuro. Enfim, esses são os resultados
prévios que nós temos da dissertação. A parte morfométrica, ela tá sendo encaminhada, ela tinha parado um pouco no começo do ano porque faltou material, e a parte molecular também, ela só não iniciou ainda porque faltou material. A minha orientadora, ela fez a compra, né, dos materiais que eram pertinentes para fazer essas análises, mas atrasou tudo, né, devido a esse contexto pandêmico. Então, o kit genético, que é a parte mais importante, né, para fazer a parte molecular, foi comprado em fevereiro e só chegou agora no começo de junho. Mesma coisa com a parte morfométrica. E aí, infelizmente, eu tive que esperar esses meses aí, né, nesse gap. Aí eu investi todo esse tempo que eu tinha nessa parte do artigo de disponibilidade de nicho. E aí tem dado certo porque eu já tenho resultados prévios, que eu vou discutir aí com a minha orientadora na semana que vem, e já começo, né, pelo menos uma parte aí da escrita do trabalho, para submeter mais ou menos lá por agosto. O artigo, né, derivado disso. E é isso, Jana. Eu ainda tenho mais um slide aqui, mas é para fazer um merchan da página lá de divulgação científica que eu pertenço. Não, Não sei pode se eu posso mostrar fazer isso. que... Você pode fazer isso? Pode, por favor, que aí a gente vai, só para eu tirar umas dúvidas, e aí a gente fica conversando só mais um instantinho, porque também vai passar muito aí do horário. Eu já falei muito? Eu falei muito. Não, falou não? Ótimo, foi maravilhoso. Então tá bom. Mostra aí a página. Então, em 2020, eu comecei com alguns outros colegas uma página de divulgação científica acerca de insetos. Já é uma forma da gente aproveitar o conhecimento que a gente tinha, né, sobre insetos e tentar desmistificar algumas coisas, porque muita gente ainda pensa que insetos são altamente prejudiciais, ou então as pessoas às vezes têm um medo quase que patológico mesmo de insetos. E divulgação científica é uma coisa sempre necessária, né? Foi uma coisa que mudou a minha visão na graduação, né? Foi uma coisa que me levou para a entomologia forense, e a gente achou que é responsabilidade de quem sabe um pouco sobre um determinado assunto falar, né, para o maior número de pessoas possível. Então, com esse pensamento em conjunto, a gente acabou criando uma página que a gente chamou de Luminiscetos. Esses são alguns dos posts que eu escrevi para a página, né? Esses dois aqui de cima um pouco mais antigos e esse aqui mais recente. E a gente está no Facebook e no Instagram. Se vocês puderem dar essa moral para a gente, eu agradeço. É só esse mexão que eu queria fazer. Não, e é muito bom. Valeu, a página Jana. de vocês é muito legal, é muito informativa, de um jeito muito, muito leve de passar as informações, é muito bom. Serginho, deixa eu perguntar uma coisa. Diga. Sobre a parte morfométrica, você mede, você tem que botar lá você tem que botar numa lupa, ou sei lá, no microscópio, mosca, asinha por asinha de mosca. Isso. E marcar esses pontinhos, depois que bate a foto, marca os pontinhos e joga no programa para ele fazer a conta? Joga no programa. Quantas moscas você vai ter que bater foto e deixar a asinha bonitinha assim? Pois as 600 moscas que eu peguei da pesquisadora vão entrar, né? Eu estou em 400 lâminas agora, produzidas. Tem uma parte secando agora na lote do meu laboratório. O laboratório que eu fico, aliás, né? Mas eu vou, com a coleta desse ano, que eu devo pegar aí mais 100 bichos de cada sexo, eu vou chegar aí no N próximo a 900 aves. Caramba, é um trabalho, hein? Só acha que é muito... Mas trabalho braçalzinho, porque não é só, você tem que deixar ela bonitinha assim, né? Você não pode, não é qualquer asa, né? De qualquer jeito, que é simplesmente bater uma foto, né? É uma metodologia fácil, mas é bem delicada. Se você não fizer da maneira adequada, você acaba tendo resultados ilusórios. E esse é o grande problema. Entendi. A outra dúvida que eu ia perguntar, você já sanou, que é com relação às implicações mesmo, né? Vamos supor, né, uma possibilidade de um nicho realizado, um nicho efetivo, que a mosca vá, além de aumentar o nicho disponível, ela consiga chegar nesses lugares mais ao norte, sabe? Mas aí tu já falou das implicações de problemas gerais que ela pode trazer, né? E da própria pode sair dali depois, quem sabe daqui a uns anos, o próprio, que é o que a gente vai estudar a aula que vem,
que são essa competição, né? A gente vai estudar competição e vai ver aquele modelo Lógica se você Voltaire? quiser, não, não sei, esse aqui, ó, do que tem no Gotelli, que são que é um gráficozinho que eu amo de paixão. Desculpa, eu não tô vendo, peraí. Pode parar de apresentar, que aí tu vai ver a gente aqui. Cadê? Esses daqui, ó. Modelo de composição de Lógica Voltaire mesmo. É isso, né? Que aí, que aí vão vindo, sabe? Até que chega na exclusão competitiva ou na coexistência. E aí a gente vai trabalhar isso e no fim você vai ver isso. No fim, não vai ver você, mas seu trabalho vai poder trazer implicações sobre isso. Se tiver moça aqui querendo dizer oi. Uma filha, eu tô ocupada daqui a pouco, tá bom? Espera aí, então, é importante, ela falou. Vai lá. Obrigada, viu? Muito importante. Aí, Serginho, a ideia da exclusão competitiva da coexistência. Se chega uma outra população dessa nova espécie, com a população lá que você falou que existe na América do Norte, né? E aí o que acontece, né? Um desses modelinhos, um dos 4 modelos, né? Ou uma acaba com a outra, ou elas coexistem, exclusão competitiva, e é muito, ou uma ganha da outra, né? A ganha da B, a B. Eu lembro, eu sempre uso isso nas minhas aulas, esse modelo, porque eu lembro que caiu na minha prova quando eu fiz a seleção do doutorado. E é uma coisa que eu acho muito interessante mesmo de entender, sabe? Gustavo também falava numa das apresentações dele questões relacionadas que eu acho muito legal, de como teorias ecológicas são constantemente testadas e vistas no nosso dia a dia, assim, sabe? A gente não vê, todo mundo não vê, porque nem todo mundo está interessado em enxergar essas questões, mas a própria questão de nicho, né? O conceito de nicho realizado, nicho disponível, como é que você chamou? Nicho efetivo. Nicho fundamental e nicho efetivo. Efetivo, eu chamo realizado, mas é a mesma coisa. E aí, enfim, muito interessante todo o seu percurso, até a história foi da graduação, né? Que você fez a história e agora você vai, de certa forma, fazer algo semelhante aí no doutorado, porque é a isca que vai atrair o tipo de... Não, eu digo a forma, né? E é muito... Pra você ter uma ideia, essa espécie que usa meu bíceps é o principal indicador forense de Macapá. Olha só. E é uma espécie exótica. E é uma espécie exótica. E há quanto tempo que ela tem aqui, que ela está aqui? Desde 70? Ela chegou um pouco depois? Desde o Amapá eu não sei dizer, mas considerando que ela chega na década de 80 no Pará, e considerando que provavelmente ela deve ter atravessado fácil, deve estar aí na Amapá desde a década de 80, 90 no mínimo. Sim. No mínimo, sim. E não dá para você usar nadinha daqui, cara, porque são umas coisas tão massa também. Você conseguir usar as bichas daqui, né? Se tivesse conseguido, era a tese dos meus sonhos, né? Infelizmente, não... a gente trabalha com o que é concreto. É verdade. Mas também os bichos estão aqui, né? Nada impede de terminar o doutorado. O doutorado é um trabalho X e tem um monte de trabalho para você fazer aqui pela frente e talvez você precise ter um amadurecimento aí, já levando para o lado bom da coisa, né? O otimismo. Precisa ter um amadurecimento para... se eu pegar os bichos daí, a gente pode lançar um outro artigo e fazer o pós-doc. Sim, só um ano a mais. Sim, então é bem tranquilo. Certeza. Eu pego as asas daí, faço uma análise de é muito interessante que eu digo de agora no doutorado você usar uma metodologia que você usou na graduação, pra gente, às vezes a gente não enxerga as coisas como é um ciclo de amadurecimento, a gente enquanto pesquisador mesmo, sabe? Coisas que expertises que a gente trabalha às vezes num determinado momento, que vai acumulando e que lá na frente a gente para e vê, poxa, vou usar isso, sabe? Também, sei lá, de vez em quando tem coisas assim que eu paro e penso, nossa, não sei fazer isso, aí de repente, não, mas fiz uma coisa parecida não sei quantos mil anos atrás,
que facilitam muito. Eu acho que é o galgar, sabe? E é muito massa, assim, muito legal, muito interessante. Muito bom ver você também aí do outro lado do Atlântico, né? Tendo vindo daqui, estando fazendo já outra discussão, uma discussão já com uma abordagem mundial da história, né? Dessa espécie. E, enfim, só te agradecer, dizer que foi muito interessante mesmo conhecer um pouco mais da sua vida acadêmica como um todo e um pouquinho desses resultados inéditos. Quem for assistir aí vai ter spoilers inéditos de um trabalho que vai ser em breve publicado aí. E espero também, Serginho, que muito em breve você volte, que a gente possa se reencontrar e discutir, conversar sobre ciência, fazer essas trocas entre as turmas, né? E é isso. Deixo você para dar o seu tchau. Eu agradeço pelo convite. Espero que os alunos gostem, né? Que eles tenham proveito em relação à minha fala. Foi uma fala bem básica. Quem sabe aí mais para frente eu consiga dar resultados mais concretos, né? Sobre o que foi publicado, sobre a parte morfométrica, que vai ser um artigo bem legal, e a parte molecular também, que vai ser outro artigo bem legal. Então, caso, como eu falei, né, caso você queira dar o meu contato para os alunos, não tem problema, a gente pode conversar aí sobre futuros projetos. Eu chego ano que vem na universidade, vou ter que chegar ano que vem. Então, ano que vem eu provavelmente. Você vai terminar a escrita aqui? Nunca vou terminar a escrita, mas eu pretendo conseguir coletar todos os meus dados, e como eu não vou precisar de bichos do Brasil, aí sim. Sim, desculpa, é isso mesmo que eu quis dizer, terminar a escrita aqui. Terminar a escrita no Brasil. Mas dependendo de como é que vai estar a pandemia aqui, eu vou ter que voltar para apresentar, né? Eu não sei se vai ser presencial ou se vai ser de online. Então, não sei como é que vai estar ano que vem o mundo. Mas vai estar melhor. Você vai ver, vai estar melhor. Vai estar melhor. Essa galera vacinando. Aqui uma galera já vacinou de professor. Eu acho que você já vacinou aí? Não. Vai ser agora no comecinho de julho, eu acho, talvez. Massa. Aqui está todo mundo já, os professores, né? Todo mundo já vacinando. Eu vacinei sábado, fiquei toda feliz da vida. Legal. E aí, eu acho que muito provavelmente, sim, ano que vem a gente já vai estar mais tranquilo com relação à pandemia. Acredito eu. Do mesmo jeito que eu achei que a gente ia estar lascado em 2020, eu acho que em 2022 a gente vai estar melhor. Pois, massa, Serginho, muito bom conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo aí, que eu sei que é apertado. A gente está numa correria dessa vida virtual que nos consome um pouco, e aí tirar o sábado, que você poderia estar fazendo outra coisa para estar conversando com a gente, é muito positivo. Eu espero que os alunos curtam. E aí, como é que vai ser a dinâmica? Eu vou colocar no YouTube, na minha página mesmo no YouTube, ficava no outro lugar, mas eu vou botar no YouTube para você poder ter acesso aos comentários. E aí, cada aluno que assistir vai ter que fazer um comentário lá para dizer o que achou. Então, depois eu te mando o link, se você quiser dar uma olhada nos comentários. E se tiver alguma pergunta específica, eu te mando. Ok, de acordo. Tá bom? Tudo bem. Pois massa, então, um bom final de tarde aí. E aqui está começando ainda. Tchauzinho. Boa saída para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Boa, gente.